Tenho 16 anos. Eu estou contando essa história para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Jamais esconda nada e sempre diga a verdade, doa quem doer. Aqui está uma listinha que mostra como meus dilemas de consciência acabaram. Eu perdi meu irmão, meu pai nos abandonou e meu professor quer me processar. Mas vamos começar pelo princípio. Tudo começou quando peguei minha mãe com o amante dela. Eu tenho um professor particular de matemática, o Sr. Dean, e percebi que minha mãe gostava muito de conversar com ele depois das minhas aulas. Ela sempre o tratava bem e oferecia chá e biscoitos para ele. Para falar a verdade, eu fiquei um pouco incomodada com isso, pois eu não gostava do Sr. Dean e achava ele chato pra caramba. Além do mais, esse flerte da minha mãe com ele não estava certo, pois ela era uma mulher casada. Meu pai era marinheiro e passava grande parte do ano em outros países, entregando cargas no mundo inteiro. Acho que minha mãe estava sentindo falta de uma presença masculina em casa e se divertia paquerando meu professor. Um dia, resolvi pegar ela em flagrante. Depois da aula, eu disse que estava com pressa para encontrar uma amiga e deixei minha mãe sozinha com o Sr. Dean. Meu plano era deixar eles se aproveitarem da minha ausência e depois voltar subitamente. Então, meia hora depois, cheguei em casa e vi que o carro do Sr. Dean ainda estava estacionado em frente à nossa casa. Aí, entrei silenciosamente, subi até o quarto dos meus pais, liguei a câmera do meu celular e invadi o quarto para pegá-los com as calças na mão. Eu vi exatamente o que imaginava que veria. Minha mãe e o Sr. Dean estavam se beijando e eu os peguei de surpresa. Depois de conseguir o que queria, eu desci calmamente as escadas e fiquei esperando uma explicação. Poucos minutos depois, minha mãe desceu e implorou para que eu não contasse nada para o meu pai. Eu não iria concordar com isso e deixei claro para minha mãe que eu não estava afim de ser cúmplice dela. Mas aí ela começou a chorar e eu fiquei com pena. Ela disse como se sentia toda vez que meu pai saía para trabalhar. Minha mãe até tentou convencer o meu pai a encontrar outro emprego durante um tempão, pois sentia muita saudade dele. Mas ele sempre se recusava a fazer isso e minha mãe acabava magoada. Aquela foi a primeira vez na vida que ela o traiu e jurou jamais fazer aquilo de novo. Naquele momento, eu entendi o lado dela. Eu também sentia falta da atenção do meu pai, então topei guardar o segredo dela. No mesmo dia, minha mãe cortou todo o contato com o meu professor. E foi na hora certa, pois uma semana depois, meu pai resolveu nos fazer uma surpresa. Ele tirou férias e veio para casa. Para falar a verdade, no começo foi muito estranho. Minha mãe e eu estávamos guardando um grande segredo agora e nos esforçávamos muito para fingir que nada havia acontecido. E pouco depois, nossa vida voltou ao normal. Mas os problemas só estavam começando. O fato é que depois de um mês que meu pai estava de férias, minha mãe nos surpreendeu com a notícia de que estava grávida. Ficamos chocados. Ela já tinha ido ao médico, ele havia confirmado a gravidez. Ela estava no primeiro mês de gestação. Meu pai ficou nas nuvens e ele e a mamãe ficaram felizes pra caramba. Eu fiquei feliz também, mas aí lembrei que ela tinha tido um caso com o Sr. Dean um mês atrás e toda a minha alegria foi embora. Eu pensei que meu professor fosse o pai do bebê e aquilo mudou tudo. Resolvi falar com a minha mãe sobre isso, pois para mim aquilo já não era mais um segredinho qualquer e alguma coisa tinha que ser feita. Mas ela me disse para ficar calada, senão nossa família seria destruída e não tinha como prever o que aconteceria depois. Então a decisão foi tomada e começamos a nos preparar para uma grande mudança em nossas vidas. Primeiro, meu pai finalmente resolveu mudar de emprego para ficar mais em casa e se dedicar mais à família. Além do mais, ele precisava ajudar sua esposa grávida. Isso melhorou muito nosso relacionamento em família. Meu pai começou a dar mais atenção para mim e para minha mãe. Minha mãe tinha até se esquecido do segredo que estava guardando, ou talvez os hormônios estivessem afetando o humor dela. Ela estava feliz e radiava como um sol no verão. Mas eu comecei a me sentir desconfortável com tudo o que estava acontecendo. O fato é que, embora meu pai tivesse ganhado muito dinheiro nos últimos meses em que trabalhou a bordo do navio, meus pais sabiam que precisavam controlar os gastos, pois teriam que gastar muito com o novo bebê. Aí, eles diminuíram minha mesada. Eu poderia até ter segurado as pontas, mas o momento não era propício. Minha turma estava planejando viajar e eu sonhava com uma oportunidade de passar mais tempo com meus amigos. Mas agora, meus pais não podiam me dar dinheiro para a viagem.
Então eu não podia ir. Eu já estava aborrecida, mas de repente tive uma ideia. Era só ligar para o Sr. Dean. Meu plano era enviar um e-mail anônimo para ele. Eu tinha fotos dele com a minha mãe e poderia usá-las para arrancar dinheiro dele. Mas para conseguir isso, eu tinha que fazer ele sentir muito medo. E diferentemente da matemática, tirei isso de letra. Quando nos encontramos, eu fui firme e disse que minha mãe estava grávida e que eu tinha fotos comprometedoras dos dois. Em seguida, ameacei publicar as fotos nas redes sociais e contar tudo para o meu pai. Ou seja, além de perder sua licença de professor por comportamento imoral, ele também seria perseguido pelo meu pai. Eu disse que ele era marinheiro e que tinha mãos super fortes, se é que você me entende. O Sr. Dean não aguentou a pressão e topou pagar pelo meu silêncio. A chantagem estava feita e eu fiquei satisfeita por finalmente ter conseguido dinheiro para a minha viagem. Era o meu sonho e finalmente se tornaria realidade. Muito tempo se passou depois disso. Não vou entrar em detalhes sobre a viagem. O que importa é que ela foi ótima. O tempo passou bem rápido e minha mãe deu à luz um menino. Confesso que chorei feito criança quando o segurei nos braços. Talvez o instinto maternal já estivesse aflorando em mim, mas aquele bebezinho era a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu fiquei feliz por poder ajudar meus pais a cuidar dele. Mas minha alegria não durou muito. O Sr. Dean apareceu de repente na nossa porta. Ele tinha descoberto que minha mãe tinha dado à luz o bebê e não conseguiu conter seus sentimentos. Ele não estava nem aí para o que meu pai fosse fazer com ele, nem para sua licença de professor. Ele queria ter a guarda parcial da criança. Essa exigência surgiu do nada. Com medo, eu olhei para o meu pai e o vi processar essa informação. Ele só perguntou para minha mãe se isso era verdade. Ela não tinha saída, então confessou a verdade. Depois houve uma briga e todos estavam gritando com a minha mãe. Meu pai ficou furioso por ela o ter traído e ainda mentido esse tempo todo. E ele não esperava isso de mim. Sua própria filha havia mentido para ele e acobertado a infidelidade da mãe. Acho que eu virei inimiga dele também. O Sr. Dean gritava dizendo que queria o bebê para ele. A essa altura, minha mãe desatou a chorar. Graças a Deus, meu pai se acalmou depois de um tempo e saiu de casa. Minha mãe não estava disposta a abrir mão do próprio filho, então meu professor foi embora também, mas prometeu que levaria o caso para a justiça. Aí, minha mãe e eu ficamos sozinhas. Nós duas ficamos sentadas, em silêncio, refletindo sobre nossas mentiras. Mas essa história não acaba aí. Pouco depois, nós descobrimos que meu pai queria se divorciar da minha mãe, e ele já tinha dado entrada nos papéis. Ao mesmo tempo, o Sr. Dean atacou a minha mãe com um processo de paternidade. E enquanto tudo isso acontecia, eu e minha mãe tivemos que cuidar do bebê. Ele chorava muito e dormia mal. Mas não era cólica. Acho que era por causa da nossa consciência pesada. Esse bebê era tudo o que nós tínhamos e partia meu coração imaginar que ele pudesse ser tirado da gente. Imagine nossas emoções quando o teste de DNA para comprovar a paternidade dele chegou. Nós abrimos o envelope com uma ansiedade terrível no coração. Mas no fim da carta estava escrito que o Sr. Dean não era pai da criança. Ou seja, ele podia ir para o inferno com todas as suas ameaças. Pela primeira vez em semanas, minha mãe e eu respiramos aliviadas. Nós até tivemos esperança de que tudo acabaria bem. Mas estávamos enganadas, de novo. Quando falamos para o meu pai que ele era mesmo o pai da criança, ele ficou super feliz. Mas mesmo assim, não perdoou a minha mãe. Ele não conseguia parar de pensar na traição dela e não conseguia me perdoar por ter sido cúmplice dela durante todo aquele tempo. Sim, foi uma traição enorme, pois meu pai estava ganhando dinheiro para todos nós e nós o desrespeitamos. Então, meu pai quis cortar qualquer conexão entre a gente. E mais, queria levar o bebê embora. Minha mãe não teve escolha. Ela teve que ceder e fazer um trato. Ela poderia visitar o bebê sempre que quisesse, mas isso não facilitou as coisas. Ao mesmo tempo, o Sr. Dean não queria me deixar em paz. Ele pensou que eu soubesse que ele não era o pai do bebê desde o começo e que tinha mentido só para arrancar dinheiro dele em troca das fotos comprometedoras. Agora ele está ameaçando me processar. Bem, eu não sei o que me aguarda no futuro. De onde vamos tirar dinheiro para sobreviver? Será que algum dia eu vou conseguir fazer as pazes com meu pai? Será que vou poder ver meu irmão crescer?
E tudo isso é resultado do compromisso que fizemos com nossas consciências. Então, eu decidi que a partir de agora vou sempre dizer a verdade, doa quem doer. É melhor do que mentir para alguém que a gente ama e um dia ver essa mentira explodir. Minha mãe e eu sofremos esse tipo de explosão e tudo foi culpa nossa. Esse é o fim da minha história. Obrigada pela atenção. Conte pra mim sobre os compromissos que você faz com a sua consciência nos comentários. E não se esqueça de compartilhar.